Salmos, capítulo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmos 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza, onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois é Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregastes a meus inimigos, mas me pusestes em lugar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura. Silencia
seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes que acusam os justos. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges no abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei: estou separado de tua presença. Mas Ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem músicas para Ele com um instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois, quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Salmos 62. Em silêncio, diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentaram me matar. Para eles, não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim, me elogiam em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus,
pois nele está minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confiem nele em todo tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro de sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Salmos 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e meu refúgio. Por isso, não deixo de te louvar. O dia todo declaro tua glória. Não me rejeites agora. Em minha velhice, não me abandones quando me faltam as forças, pois meus inimigos falam contra mim. Juntos planejam me matar. Dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante. Vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição sobre meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos de tua justiça. O dia todo anunciarei tua salvação. Embora não seja habilidoso com as palavras, louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então te louvarei
com instrumentos de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus, e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Isaías, capítulo 40. Consolem meu povo, diz Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém. Grite sem medo, diga às cidades de Judá: seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe
o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como a palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 14. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para sua terra. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 40. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção,
Por isso, esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Que permaneçam sozinhas e em silêncio, sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza de seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Quando alguém esmaga sob os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outros seus direitos em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais, será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Portanto, uma vez que, pela fé, fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 15, versículos 1 ao 13. Nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia
uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 13. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo, face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 ao 18. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim,
enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus. Por isso, falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também os ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 20. Considerem as promessas de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando uma pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 24. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras.